Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de leitura do livro A Oração que Funciona. É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês e hoje estaremos gravando o capítulo 2 deste clássico livro que foi escrito há muito tempo atrás, porém de grande valia para os tempos atuais. Se você ainda não viu o primeiro capítulo, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho com as notificações para que você não perca a sequência. Hoje leremos o capítulo 2 e no decorrer da semana os demais capítulos até que a gente conclua a leitura desse maravilhoso livro, que com certeza te motivará a perseverar na oração até que você conquiste a sua vitória. Amém? Vamos lá então? Capítulo 2. Promessas quase incríveis. Quando estivermos com Cristo na glória, contemplando a história de nossa vida terminada, veremos que o traço mais decisivo dessa vida foi a ausência de oração. Ficaremos pasmados ao ver que dedicamos tão pouco tempo à verdadeira oração. Aí será nossa vez de nos maravilharmos. No último sermão do Senhor aos seus amados, pouco antes da mais extraordinária de todas as orações, o Mestre várias vezes estendeu, por assim dizer, o seu cetro de ouro e perguntou-lhes: qual é o pedido de vocês? E lhes será concedido, ainda que seja todo o meu reino. Será que cremos nisso? Temos que crer se é que acreditamos na Bíblia. Leiamos outra vez, tranquilamente e em meditação, uma das promessas do Senhor, tantas vezes reiterada. Se nunca a houvéssemos lido antes, iríamos arregalar os olhos, espantados, pois essas promessas são quase incríveis. Mas é o Senhor dos céus e da terra quem está falando, e está falando no momento mais solene de sua vida, na véspera de sua paixão e morte. É uma mensagem de despedida. Agora escute. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Pode haver palavras mais claras e explícitas que essas? Será que outra promessa pode ser maior ou mais importante? Existe outra pessoa em qualquer lugar, em outra ocasião, que tenha oferecido tanto? Como aqueles discípulos devem ter ficado espantados. Com certeza, mal podiam crer no que ouviam, mas a verdade é que esta promessa é feita também a mim e a você. E para que não houvesse nenhum engano da parte deles, e não haja da nossa, o Senhor repete alguns momentos depois. E o Espírito Santo inspirou a João para que registrasse essas palavras novamente. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 15, versículos 7 e 8. Essas palavras são de tanta importância e têm tamanha significação que o Salvador do mundo não se contenta com uma terceira enunciação delas. Ele insta com os discípulos a que obedeçam seu mandamento de pedir. Aliás, ele lhes diz que uma das evidências de que eles eram amigos dele seria justamente a obediência aos seus mandamentos em tudo, que é o versículo 14. E depois, uma vez mais, ele repete as instruções. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Pensaríamos que agora o Senhor havia deixado bem claro que desejava que eles orassem e que precisava das orações deles e que sem oração não iriam realizar nada. Mas para nossa grande surpresa,
ele volta novamente ao mesmo assunto, repetindo quase os mesmos termos. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, versículos 23 e 24. O Senhor nunca dera tanta ênfase a uma promessa ou mandamento antes. Nunca. Essa promessa verdadeiramente maravilhosa é nos dada 6 vezes. Por 6 vezes, quase que num só fôlego, o Salvador ordena que peçamos o que quisermos. Essa é a maior e mais maravilhosa promessa já feita ao homem. Contudo, a maioria das pessoas e pessoas crentes praticamente a ignoram, não é verdade? A excepcional grandeza dessa promessa parece arrebatar-nos. Entretanto, sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, nosso bendito Mestre dá sua exortação final. Antes de ser preso, amarrado e chicoteado, antes que seus maravilhosos lábios sejam silenciados na cruz. Naquele dia pedireis em meu nome, porque o próprio Pai vos ama. Versículos 26 e 27. Muitas vezes gastamos tempo meditando nas 7 palavras da cruz, e está certo que assim façamos. Mas será que já passamos 1 hora que seja meditando nesses 7 convites à oração, que nos são feitos pelo Salvador? Hoje Ele está assentado em seu trono, na majestade nas alturas, e nos estende o cetro de seu poder. Será que tocaremos nele e lhe falaremos de nossos anseios? Ele nos ordena que recorramos aos seus tesouros. Está ansioso para conceder-nos nossos pedidos, segundo a riqueza da sua glória. Ele diz que nossa força e produtividade depende da oração. Ele nos relembra que nossa própria alegria depende das respostas que recebemos para as nossas orações. João capítulo 14, versículo 24. E, no entanto, permitimos que o diabo nos convença a negligenciar a oração. Ele nos faz crer que podemos realizar mais por nossos próprios esforços do que com orações. Realizar mais por meio da comunicação com os homens do que pela intercessão junto a Deus. É difícil compreender por que tão pouca atenção é dada aos 7 convites do Senhor, a estes 7 mandamentos e promessa. Como nos atrevemos a trabalhar para Cristo sem passar muito tempo de joelhos? Recentemente, um fervoroso obreiro cristão, um professor de escola dominical, escreveu-me dizendo: nunca recebi uma só resposta de oração em toda a minha vida. Mas por quê? Será que Deus é mentiroso? Deus não merece crédito? Suas promessas não valem nada? Será que Ele não é sincero no que diz? Sem dúvida existem muitos que estão lendo essas linhas e estão dizendo no coração o mesmo que disse aquele obreiro cristão. Pai João tem razão quando diz, e tem bases escriturísticas também, se quisermos fazer muita coisa para Deus, temos que pedir muita coisa a Ele. Precisamos ser homens de oração. Se nossas orações não são respondidas, elas sempre são respondidas, mas não necessariamente atendidas. O erro deve estar totalmente em nós e nunca em Deus. Deus tem prazer em responder às nossas orações e Ele nos deu sua palavra de que deseja respondê-las. Colegas de trabalho na vinha, está bem claro que o Mestre deseja que peçamos bastante. Ele nos diz que, quando assim fazemos, glorificamos a Deus. Nada está fora do alcance da oração, se não estiver fora dos limites da vontade de Deus, e não desejamos sair desses limites. Não ousamos dizer que as palavras do Senhor não são verdadeiras. Contudo, de uma forma ou de outra, são poucos os crentes que parecem crer realmente nelas. O que nos retém? O que está selando nossos lábios? O que nos impede de utilizarmos ao máximo o poder da oração? Será que duvidamos de seu amor? Nunca! Ele deu sua vida por nós e para nós.
Então duvidamos do amor do Pai? Não. O próprio Pai vos ama, disse Cristo, quando instava com os discípulos a que orasse. Será que duvidamos do seu poder? Nem por um momento. Não disse ele: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 18, 20. Será que duvidamos de sua sabedoria? Ou desconfiamos das escolhas que faz por nós? Nem por um momento. E, no entanto, tão poucos de seus seguidores dão valor à oração. Naturalmente, eles negariam isso, mas as ações falam mais alto do que as palavras. Será que temos medo de fazer prova de Deus? Ele disse que poderíamos fazê-lo. Trazei todos os dias da casa do tesouro, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. Sempre que Deus nos fizer uma promessa, respondemos corajosamente como fez o apóstolo Paulo. Creio em Deus e confiemos em que Ele cumprirá a sua palavra. Se ainda não somos homens de oração, comecemos hoje a sê-lo. Não adiemos a decisão até uma época mais conveniente. Deus quer que eu ore. O querido Salvador quer que eu ore. Ele precisa de minhas orações. Há muita coisa que depende da oração. Na verdade, tudo depende dela. Como podemos atrever-nos a deixar de orar? Que cada um de nós de joelho faça essa pergunta. Se ninguém da terra orar pela salvação dos pecadores com mais fervor, mais frequência do que eu, quantos se converterão a Deus pela oração? Será que passamos 10 minutos por dia em oração? Será que a consideramos suficientemente importante para fazer isso? 10 minutos diários de joelho em oração, quando o reino dos céus está ao nosso alcance, bastando o que peçamos. 10 minutos parece uma parcela inadequada de tempo para passarmos buscando a Deus. Isaías 64, versículo 7. E estamos realmente orando quando o fazemos? Ou estamos simplesmente repetindo algumas palavras que se tornaram praticamente sem significado, enquanto nosso pensamento vagueia de um assunto para o outro? Se Deus fosse responder as palavras que repetimos de joelhos de manhã, saberíamos reconhecer a resposta? Será que lembramos o que foi que pedimos? Ele realmente responde. Já deu sua palavra a esse respeito. Deus sempre responde às verdadeiras orações de fé. Veremos o que a Bíblia tem a dizer acerca disso em outro capítulo. Agora estamos tratando do tempo que passamos em oração. Com que frequência você ora? Foi a pergunta feita a uma senhora crente. 3 vezes por dia e o dia todo, foi sua pronta resposta. Mas quantas pessoas são assim? A oração é para mim um dever ou um privilégio? Um prazer, uma verdadeira alegria, uma necessidade? Tenhamos uma nova visão de Cristo em toda a sua glória e façamos um novo exame das riquezas da sua glória, que Ele coloca a nosso dispor, e de todo o poder que foi dado a Ele. Depois, tenhamos uma nova visão do mundo e sua necessidade, e o mundo nunca esteve tão necessitado quanto agora. Ora, o mais estranho não é o que oremos tão pouco, mas que ainda possamos nos erguer dos joelhos, depois de compreender nossa grande necessidade, os problemas de nossos lares, de nossos queridos, as dificuldades e problemas do pastor e da igreja, as carências de todos os tipos de nossa comunidade e país, dos pagãos, do mundo maometano. Todas essas necessidades podem ser atendidas pelas riquezas de Deus em Cristo Jesus. Paulo não teve nenhuma dúvida a esse respeito, nem nós a temos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mas quando participarmos de suas riquezas, temos que orar, pois o mesmo Senhor é rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versículo 12. Tão grande é a importância da oração que Deus já se antecipou a responder todas as desculpas ou objeções que possamos apresentar. Os homens falam de fraqueza ou enfermidades,
ou declara não saber orar. Deus previu todas essas dificuldades há muito tempo e inspirou o apóstolo Paulo a dizer o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Sim, todas as provisões já foram feitas, mas somente o Espírito Santo pode nos despertar para determos a Deus. E se quiséssemos render aos impulsos do Espírito, com toda certeza seguiríamos o exemplo dos antigos apóstolos que se consagraram à oração. Atos capítulo 6, versículo 4. Podemos estar certos de um fato: a influência que qualquer pessoa exerce nesse mundo poderá ser avaliada apenas pelas suas orações, e nunca pela eloquência, zelo, ortodoxia ou energia. Eu vou mais além e afirmo que nenhum homem pode viver corretamente se não orar corretamente. Podemos trabalhar para Cristo de manhã, à noite, podemos passar longas horas em estudos bíblicos, podemos ser fervorosos, fiéis, ortodoxos em nossa pregação e no trato individual. Mas nada disso será verdadeiramente valioso, a menos que oremos muito. Estaremos apenas cheios de boas obras, mas não frutificando em toda boa obra. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Ser deficiente na oração implica em ser deficiente na obra de Deus. Muita oração secreta resulta em muito poder em público. Contudo, não é verdade que, embora nossa capacidade de organização seja quase perfeita, nosso empenho na intercessão é quase nulo? Os homens estão se indagando por que o avivamento tarda tanto. Existe somente um fator que pode retardá-lo: a ausência de oração. Todos os avivamentos da história resultaram de muita oração. Alguém pode às vezes desejar ouvir a voz de um arcanjo, mas de que nos vale isso se a voz do próprio Cristo não nos impulsiona a oração? Parece quase impertinência que um homem se ponha a clamar quando o Salvador já nos deu suas ilimitadas promessas. Porém, sentimos que algo deve ser feito e cremos que o Espírito Santo está inspirando os homens a relembrarem a si próprios e a outrens das palavras de Cristo e do seu poder. Nenhuma palavra que eu diga pode comunicar a alguém a ideia do valor da oração, da sua necessidade de onipotência. Mas esta mensagem é entregue em oração para que Deus, Espírito Santo, possa convencer os crentes do pecado de se negligenciar a oração e venha impulsioná-los a se ajoelharem e a clamarem a Deus dia e noite numa intercessão fervorosa, confiante, perseverante. O Senhor Jesus, que agora se encontra nos lugares celestiais, chama-nos a dobrar os joelhos e reivindicar as riquezas de sua graça. Nenhum homem ousaria determinar para outro o tempo em que este deveria passar em oração. Nem queremos sugerir que as pessoas façam votos de orar tantos minutos ou horas por dia. Naturalmente, o mandamento bíblico é: orai sem cessar. Isto, evidentemente, refere-se a uma atitude de oração, uma atitude de adotarmos para nós mesmos. Falamos aqui de momentos definidos de oração. Você já marcou o tempo de duração de suas orações? Cremos que a maioria dos leitores ficaria espantada e perplexa se fizesse isto. Há alguns anos atrás, este escritor defrontou-se com essa questão. Sentiu-se que, para ele, o tempo mínimo que deveria passar em oração era 1 hora. Começou a fazer um registro cuidadoso de suas orações. Algum tempo depois, conheceu um obreiro que estava sendo grandemente usado por Deus. Indagando-lhe a que atribuía esse sucesso, o homem replicou: bem, eu não poderia passar sem 2 horas diárias de oração particular. Depois cruzou meu caminho um missionário, homem cheio do Espírito Santo, que me contou humildemente das maravilhas que Deus estava operando através de seu ministério. E durante toda a conversa, percebia-se que o Senhor recebia todo o louvor e toda a glória.
Tenho necessidade muitas vezes de passar até 4 horas por dia em oração, explicou o missionário. E sabemos como o grande missionário passava noites inteiras em oração. Por quê? Nosso bendito Salvador não orou simplesmente para nos dar um exemplo. Ele nunca fazia nada apenas para nos dar um exemplo. Orava porque precisava orar. Sendo um homem perfeito, a oração era uma necessidade para ele. Então, quanto mais a nós, temos necessidade dela. 4 horas por dia em oração, exclamou um homem que dedica a sua vida ao trabalho de Deus como médico missionário. 4 horas? Dei-me 10 minutos e para mim basta. Foi uma confissão sincera e corajosa, apesar de triste. Contudo, se algum de nós fizermos confissões sinceras... Bem, não foi por acaso que encontrei esses homens. Deus estava me falando por meio deles. Era apenas outro chamado à oração, proveniente do Deus da paciência e consolação. Romanos 15, versículo 5. E depois que a mensagem deles já calara fundo em meu coração, veio-me às mãos por acaso, como se diz por aí, um livro. Era O Homem que Orava, que de forma simples e concisa narra a história de João Heide, ou o Heide que ora, como ficou conhecido. E assim como Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Salvador na sua primeira vinda, assim também, nesses últimos dias, enviou este João que ora, para endireitar os caminhos dos homens antes do seu retorno. E quando lemos a maravilhosa biografia dessa vida de oração, começamos a indagar: será que já orei alguma vez? Descobri que outras pessoas estavam fazendo a mesma indagação. Uma senhora que é conhecida pela sua notável intercessão escreveu-me nos seguintes termos: quando acabei de ler esse livro, comecei a pensar que eu nunca orara em toda a minha vida. Mas nesse ponto temos que mudar de assunto. Caiamos de joelho perante Deus e permitamos que o Espírito Santo nos sonde completamente. Somos sinceros? Desejamos realmente fazer a vontade de Deus? Cremos realmente em suas promessas? Se assim for, será que tais anseios não nos levarão a passar mais tempo de joelho perante o Senhor? Não faça voto de orar por determinado período de tempo por dia. Decida-se a orar muito. A oração, para ter valor, precisa ser espontânea e não feita por constrangimento. Mas precisamos conservar em mente que a simples resolução de passarmos mais tempo em oração ou de vencer o desinteresse de orar não mudará muito se não houver uma total e absoluta rendição ao Senhor Jesus Cristo. Se ainda não demos este passo, precisamos dá-lo agora, se é que desejamos ser homens de oração. Mas de uma coisa estou certo: Deus deseja que eu ore e que você ore. A questão é: estamos dispostos a orar? Bendito Salvador, derrama sobre nós a plenitude do Espírito Santo, para que realmente possamos tornar-nos cristãos ajoelhados. Apresenta a Deus suas carências, numa oração rápida. Ore sempre, ore sem desanimar, ore sem cessar. Bom, meus irmãos e irmãs, esse foi o 2º capítulo deste maravilhoso livro. Vamos continuar perseverando na leitura, na meditação dessa palavra e na oração, que é a chave principal de toda essa meditação que estamos fazendo nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família.